que significa para a França, de fato, esse resultado? E para a Europa, de maneira geral? Eu conversei ontem com o Reginaldo Nasser, você conhece, é um grande professor de Relações Internacionais da PUC, um cara que entende, um cara que vai um pouco assim contra a corrente, contra a maré. Ele disse que a esquerda não teve uma derrota muito forte na França, porque eles tiveram 21%. A esquerda teve 21%. E o centro ali expandido do Macron chegou a 28%. E a extrema-direita, evidentemente, que é sempre um nicho que nunca chegava a 5%, 6%, chegou a 34%. Então, como é que balanço que você faz para o futuro da França? Eu não concordo com o Reginaldo. O Reginaldo é uma grande pessoa, um grande pensador, um grande professor, mas eu não concordo com ele porque a análise quantitativa ela é enganosa. Você imaginar, simplesmente por esses percentuais, que a coisa não foi tão ruim, é enganosa. Se você pegar o mapa da França, aliás, eu até tenho aqui, Conde, não sei se eu vou achar agora em cima, mas se você pegar o mapa da França com os departamentos, lá que lá são divididos em departamentos, né? Os departamentos e que em cada um deles a cor de que está na frente, você vai ver que é assustador. Eles estão ganhando em basicamente 80% dos departamentos da França, a extrema-direita está ganhando. Então, isso é muito chocante, até porque a gente sabe, quem estuda a Segunda Guerra lá sabe que a França teve um governo fascista, sim, a chamada França de Vichy, teve apoiadores, a gente sabe que a estrutura fascista se inicia na França, no final do século XIX, a gente já tem traços lá dos pensadores, das ideias, dos sentidos, depois vão aparecer, obviamente, na Itália e na Alemanha, mas ele surge ali dentro de um movimento operário que renegava ou que questionava Marx, que questionava uma série de situações, que achava que aquela ideia de transformação do mundo com algum tempo, com educação, com tudo, não se podia valer. Então, a França, de alguma maneira, vai retornando à França que nós conhecíamos no início do século XX, uma França tremendamente conservadora e que cai nas mãos dessa estrutura fascista. É uma derrota brutal, sim, para a esquerda, porque eu não posso imaginar que a esquerda como é que eu vou dizer, se coloque nessa situação tão passiva, né? De dizer, não, veja, nós melhoramos em 3% ou 4%. Não, basicamente, a esquerda francesa vai ser varrida dentro dessa construção que a extrema-direita está colocando. E depois que a extrema-direita coloca o pé, depois que o fascismo coloca o pé dentro das estruturas de governo, não se tira mais. É difícil de sair, tanto que a gente está vendo isso no Brasil, na prática. Né? Não, quem conseguiu tirar foi Luiz Inácio Lula da Silva, simplesmente o maior político da história brasileira, sim. Tem gente que coloca ele ao lado de Getúlio Vargas e ao lado de Juscelino Kubitschek. Eu acho que ele já passou Juscelino Kubitschek há um bom tempo, e nesse terceiro mandato me parece que ele já pelo menos se ombreou a Getúlio Vargas. Esse cara foi necessário num momento com uma ligação, com uma coalizão brutal. Foi necessário uma pandemia anterior que matou 700 mil brasileiros. Se não tivesse tido pandemia, o Bolsonaro estava reeleito. Foi necessário uma série de absurdos e de idiotices do filho do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, seus parceiros roubando para tudo que é lado, e mesmo assim, quando a gente ganhou por detalhes. Então, os franceses, a esquerda francesa está brincando com isso. Aliás, eu acho que não é a esquerda que está brincando. Quem está brincando com isso é o Macron. E eu não sei até onde ele está fazendo isso, porque ele é ignorante ou porque ele realmente acha que é melhor a extrema-direita do que a esquerda no poder. Porque foi esse o julgamento que foi feito na Europa em todo o período entre guerras. Todo centrista na Europa achava melhor o Hitler do que qualquer tipo de estrutura de esquerda na Alemanha. E aquele argumento, vou fazer agora uma questão agora com dois panoramas para você. Aquele argumento de que a extrema-direita está sendo normalizada na Europa. Um exemplo, a presidenta, a primeira-ministra, a Meloni, né? A Meloni, que é de extrema-direita, mas que é a favor da distribuição de renda, alguma coisa assim. Não sei qual é o ponto, não sei se ela tem uma posição com relação aos imigrantes que não é tão xenofóbica. Alguma coisa que ela tem, assim, uma marca da Meloni, eu não vou saber precisar para vocês aqui. Eu sei que ela faz um pouco o tipo de uma chefe de Estado que dialoga, que sorri, tira foto com Lula, sorri. Não é aquela coisa, né? Assim, toda truculenta e tudo mais. Bom, e ao mesmo tempo, você ter o caso do Trump nos Estados Unidos e as pessoas tentando também normalizar, falando, não, o presidente não pode tudo, vai ter que negociar com um monte de gente, não sei o quê, meio que minimizando
esses pendores aí fascistas de cada um desses integrantes. Na mesma linha, Marine Le Pen também na França, porque ela já atenuou bastante, suavizou bastante as posições do pai dela, que é o Jean-Marie Le Pen. Pergunta que eu te faço o que isso aconteceu também nos anos 20, né? Isso. Está se repetindo agora. E agora? Isso pode também ter o mesmo destino do que teve tragicamente nos anos 20. Pode, não vai ter, Conde. E aqui as pessoas me permitam, os colegas historiadores me permitam, vou usar um pouquinho do que a ciência política mostra, né? Nos anos 20, depois, o movimento do fascismo vai se iniciar em 1919 com a formação do Partido Fascista Italiano, mas as ideias que sustentam a estrutura fascista já existem na Europa desde o século XIX, metade do século XVIII. Há muito trabalho, muito estudo sobre isso, tá? O fascismo não é algo externo que cai lá a partir do nascimento do Hitler, uma coisa. Não. É o caldo de racismo, de preconceito, de conservadorismo, de violência que a Europa sempre teve. Esse é o primeiro ponto. Nos anos 20, depois que o Mussolini se torna o chefe, né, como o principal chefe político da Itália, até o Hitler assumir a partir de 1933, ali há todo um controle no processo da informação para normalizarem Hitler e Mussolini, para dizerem que o que estava acontecendo ali não era nada demais. O próprio Hitler deu várias entrevistas dizendo que ele nunca tinha sido contra os judeus, que tudo que diziam dele era uma grande mentira, que tudo que eles queriam apenas era o desenvolvimento nacional, a força dos países, educação para o trabalhador. O fascismo fala muito para os trabalhadores, né? Aquela ideia de que vocês precisam trabalhar por algo maior. A gente viu isso aqui no Brasil, por um Brasil melhor, essas coisas todas, né? Nesse processo, houve sim um processo de normalização, mas naquele momento não se chamava normalização porque ninguém tinha visto o que o fascismo ia fazer. Realmente eram pessoas truculentas que chegavam ao poder, mas, vamos esperar para ver o que está acontecendo. Bom, na década de 60 e 70, a coisa foi pior, Conde. Depois de tudo que nós já sabíamos sobre fascismo e nazismo, começou a surgir uma série de professores, de pesquisadores que diziam o seguinte: não, o fascismo é uma coisa boa, porque afinal de contas é só uma ideologia nacionalista, de movimentação de massas, que luta pelo bem do país. O ruim é o mussolinismo. E aí teve professores escrevendo livros sobre isso, como se o Mussolini fosse o problema. Então, poderia haver um fascismo sem Mussolini, e um fascismo sem Mussolini significava um fascismo sem os problemas, porque toda a truculência, a violência, a morte, a guerra tinham sido culpa do Mussolini. A mesma coisa aconteceu na Alemanha. Chegaram a dizer que o grande problema não era o nazismo, mas a figura do Hitler. Isso é o processo de normalização dessa ideologia. E está acontecendo igualzinho agora de novo. Está acontecendo com a Meloni, está acontecendo com o Trump, aconteceu com o Bolsonaro em 2017, 2018, nas eleições do Brasil. O PT denunciava, a campanha do Haddad denunciava, Conde, a todo momento a ligação entre o Bolsonaro e as milícias, Bolsonaro e tortura, Bolsonaro e morte. A justiça chegou a mandar retirar um vídeo da campanha do Haddad acusando o Bolsonaro de ser um apologista ao Coronel Ustra. Não, tudo, foram vários vídeos. A última contagem que eu tinha feito tinham sido 25 vídeos que tinham sido proibidos pela justiça. Que os juízes diziam, não, isso não pode acontecer. E os 25 denunciavam o que acabou acontecendo. Bolsonaro matou ou ajudou a matar, para ser mais justo, 700 mil pessoas. O desenvolvimento das milícias no Brasil foi um absurdo. O empobrecimento da população. Tudo isso nós vimos. Estava tudo lá no vídeo. E a justiça, formada por supostos liberais, né, líderes institucionais, literalmente normalizaram o Bolsonaro. O processo de normalização do Bolsonaro começou quando ele foi começar a ser chamado para participar dos programas de humor. Ali se começou essa normalização. E isso está acontecendo hoje lá na França. Tanto que, se não me engano, é o Le Monde, que chama a vitória, os partidos de extrema-direita, pelo nome que eles têm na França. Porque até isso eles estavam querendo tirar, que é o nome que liga eles à experiência fascista que nós temos lá. E aí, hoje em dia, hoje tinha os jornais fazendo a divulgação da notícia, dizendo assim, não, veja, o partido X sem ligar com a ideia do fascismo italiano. E o Le Monde teve a coragem de trazer na sua manchete um nome que era o nome utilizado lá atrás na estrutura fascista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente, aqui no Brasil,
o próprio governo não normalizar o fascismo. E eu acho que de alguma forma isso já foi feito, Conde. Quando você admitiu que poderiam continuar no governo pessoas que trabalharam indicadas por Bolsonaro, porque são bons funcionários, nós vimos o que aconteceu, nós tomamos um golpe no dia 8 de janeiro, depois na metade do ano tivemos um segundo momento, a ABIN, só agora no início desse ano a gente descobriu o tamanho do problema que estava colocando, e ainda tem mais escândalos para aparecer aí na frente, Conde, e tudo isso por quê? Porque a gente resolveu normalizar o fascismo também entre nós. Espero que na França eles consigam evitar isso, porque você perguntou assim, o que significa para a Europa, né, a extrema-direita assumir? Significa basicamente o país mais populoso da Europa e um daqueles que foi um dos bastiões na luta contra o fascismo cair na mão dessa mesma estrutura, cair na mão dessa mesma ideologia, depois do que nós vimos acontecer na Segunda Guerra. E se você conta isso, que a Alemanha já estão nesse caminho, a situação vai ser difícil.